Imagine um animal aparentemente inofensivo, com sua casca espiralada e aparência até bonita. Mas o caramujo gigante africano, também conhecido como Pomacea canaliculata, não é tão inofensivo assim. Ele é um dos maiores caramujos do mundo e, apesar de sua beleza, está causando sérios problemas no meio ambiente. Bem-vindos ao canal Fatos Evidentes, e aqui a criançada vai ficar por dentro de muitos fatos e curiosidades científicas. E hoje vamos falar de caramujos africanos gigantes. Você vai ficar sabendo como esse caramujo invasor chegou até aqui, e qual é a real ameaça que ele representa. Então fique comigo até o final para entender tudo sobre esse gigante que não é do mal, ele só está no lugar errado. Então vamos nessa! Bora! O Pomacea canaliculata é uma espécie de caramujo de água doce que é originária da África. Ele pode atingir até 30 centímetros de comprimento e pesar até 800 gramas, tornando um dos maiores caramujos de água doce conhecidos. Sua concha espiralada e sua cor dourada fazem dele um animal impressionante. No entanto, o que muitos não sabem é que essa espécie pode se tornar uma praga ambiental devastadora. Embora seja nativo da África, o Pomacea canaliculata se espalhou por várias partes do mundo, incluindo o Brasil, onde é conhecido como caramujo gigante africano. Uma ideia de alimentação mais barata se transformou numa praga urbana. O caramujo africano já foi comparado ao escargot, prato refinado da culinária francesa? Mas descartado em rios e terrenos, se multiplicou e hoje é considerado uma espécie invasora e transmissora de doenças. Devagar, quase parando. Mas acredite, esse bichinho dentro da concha não tem nada de lerdo quando se reproduz. Estudos mostram que esse caramujo tem capacidade de pôr até 200 ovos por vez e repete isso mais de uma vez por ano. Um fenômeno biológico que se transformou em praga urbana e invadiu o Brasil. Mas essa história começa no pós-guerra, na década de 1960. Faltava comida no mundo. Historiadores relatam que o médico viu na África um caramujo gigante e associou o molusco à iguaria francesa, conhecida como escargot, muito consumida na Europa. Imaginou, nossa, se a gente ensinar as pessoas a criarem esses animais, elas vão ter uma proteína muito boa, enfim. Tá. Se começou no mundo inteiro, né, um movimento de levar essa alternativa para as pessoas. 20 anos depois, o Brasil entrou nessa rota e o caramujo desembarcou no país em Curitiba, no Paraná. Pesquisadores contam que um funcionário da Secretaria de Agricultura teria ido à Malásia, no continente asiático, e trazido no bolso os ovos de caramujo. O servidor público entregou os exemplares da espécie a um criador de caracóis, que mais tarde decidiu vendê-los em uma feira de agropecuária na capital paranaense. A ideia parecia genial, um escargot maior e mais barato no prato do brasileiro. O problema é que o caramujo não combinou com arroz e feijão. As pessoas começaram então a criar em casa, nos apartamentos e tal, nos pequenos sítios, começaram a criar. E quando eles não conseguiam mercado para esse produto, o que eles fizeram? Eles desistiram, abandonaram, e o pessoal jogava nas praças, jogava no lixo, jogava até nos rios, foi se espalhando. Pois é, Luciana, nesse período chuvoso aumenta em muitas partes do Brasil a incidência, sabe de quê? Do caramujo africano. É uma iguaria que não foi bem aceita pela culinária brasileira e que se tornou um problema de saúde, já que o caramujo é vetor para várias doenças. Ele veio da distante África e encontrou no Brasil o clima favorável para a intensa reprodução. O período chuvoso reúne condições ideais de umidade e temperatura para a sobrevivência em entulhos, plantações abandonadas ou terrenos baldios. Foi de um deles, localizado nos fundos da casa de Dona Maria, que um crescente batalhão dos moluscos mudou a rotina da dona de casa. Saí da rotina aí totalmente, porque é redobrada a segurança, o cuidado com as crianças. Toda noite eu tenho, religiosamente eu tenho que ir no meu quintal verificar se tem, para ir matando, tirando, para poder diminuir.
O molusco chegou no Brasil na década de 80 como alternativa para o comércio do escargot. Por não ter tido a mesma aceitação da fina iguaria, foi descartado na natureza de forma inadequada. Hoje se transformou numa população muito densa e representa um perigo para a população. A espécie é voraz e se alimenta de quase tudo, apesar de ser considerada herbívora. Dá preferência aos vegetais, mas não dispensa as fezes, em especial de ratos. Caso estes estejam contaminados, o molusco se torna um perigoso hospedeiro e pode transmitir doenças por meio do muco expelido por ele ao se locomover. Tem basicamente 2 tipos de doenças que ele pode transmitir. Uma doença que ele causa umas lesões no trato intestinal, né? E outra doença que ele causa um tipo de meningite eosinofílica, né? Essa é inclusive a mais grave. Como não possuem predadores no Brasil, o método de controle satisfatório ainda é a catação dos animais do ambiente infestado. Recomenda-se a higienização de frutas, hortaliças e vegetais. A Secretaria do Meio Ambiente do Maranhão aposta na prevenção e orientação. Não adianta a gente pensar que isso vai ser resolvido do dia para a noite, que não vai. Assim como outras, espécies que transmitem algumas doenças, mosquito da dengue e outras coisas. Hoje a nossa ação ela vai ter que ser preventiva, uma ação mitigadora, mas uma ação também educativa, a longo prazo. O molusco originário da África, conhecido como caramujo africano, está invadindo áreas urbanas de Teresina, principalmente na zona leste. O animal é considerado uma praga por causar impactos ambientais, econômicos e de saúde pública. Olhando assim, eles parecem inofensivos, mas oferecem riscos à saúde dos homens e dos animais. São os caramujos africanos, que têm surgido em maior quantidade na zona urbana de Teresina. O motivo? A mudança de clima. É preciso ficar atento, pois são considerados pragas agrícolas presentes nas hortaliças, por exemplo. E são hospedeiros intermediários de um verme que causa doenças oculares e que atingem o cérebro. Esse caramujo ele pode transmitir 3 tipos de doença, 2 tipos de meningoencefalite e uma de verme intestinal. Em Teresina, os caramujos africanos têm aparecido com frequência no bairro Gurupi, na zona sudeste da cidade. Essas pragas têm preferência por lugares úmidos. O professor Jalisson, da Universidade Federal do Piauí, explica que a forma correta de eliminar o caramujo africano é utilizando luvas e um saco plástico grosso para coletá-los, quebrá-los e depois enterrá-los, jogando hidróxido de cálcio, o conhecido cal usado nas paredes. Pessoal, metropenha, partezinha conhecida. Eu acho mó barato ruim à noite. Dá uma olhada nisso. Esse aqui tá machucado, tá sem antena. Mas tem um monte, cara. Aqui, ó. Se protegeu. Sempre é. Olha que barato, cara. Você sabia sobre os riscos desse caramujo? O que você acha que poderia ser feito para melhorar o controle dessa espécie? Deixe sua opinião nos comentários.
E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo da natureza. Até a próxima!